Olá, bem-vindo a mais um Mulheres de Impacto, a série de entrevistas do Diário do Comércio com gestoras de negócios, instituições e órgãos públicos de grande representatividade na economia mineira, seja pelo porte, setor ou inovação. E hoje comigo, Raquel Alac, CEO da Universo Produção. A produtora é responsável pelas mostras de cinema de Tiradentes, Ouro Preto e Belo Horizonte, entre outros muitos eventos. Raquel é formada em comunicação pela PUC Minas e, entre muitas atividades, é a coordenadora do programa Brasil Cinemundi, um meeting de coprodução internacional. Raquel, muito obrigada. Prazer é meu estar aqui nesse bate-papo com você, Dani. E eu tenho que falar, antes de tudo, da minha alegria de ter você aqui, porque eu comecei a frequentar a Mostra de Tiradentes ainda estudante, depois cobri durante muito tempo, e foi lá que eu aprendi muito mesmo de ser repórter, de conseguir transformar informação em notícia e, pretensiosamente, em algum conhecimento para quem está assistindo ou quem está lendo. Então, assim, é uma alegria porque eu tenho uma gratidão muito grande pelo evento e pela forma com que você recebia todos nós, muitos estudantes ainda, muitos recém-formados. Então, a forma como você nos recebia fez a diferença para muita gente, eu tenho certeza, e para mim eu posso falar de coração quanto que tudo aquilo foi e segue sendo importante, porque são 30 anos de Universo Produção. Esse ano a 28ª Mostra de Tiradentes, só Tiradentes, sem falar de todo o resto. Como que uma comunicadora se transformou numa empresária e que teve essa ousadia de levar um evento desse tamanho para Tiradentes, que era uma cidadezinha acanhada, até hoje 7 mil habitantes, sem sala de cinema e onde faltava água e comida no carnaval? É isso mesmo. Primeiro, fico feliz com o seu depoimento, né? Eu acho que a Mostra Tiradentes tem essa trajetória de acompanhar essa geração, né? Que a gente nasce junto, então, você estudante, eu recém-formada. Então, foi muito bacana a gente poder ver hoje esses frutos, né? Que a Mostra hoje colhe, e ver como que a gente, há quase 30 anos, né? Em janeiro de 2027 ela completa 30 anos. Eu sou de São João del Rei, então Tiradentes é uma cidade, para mim, era muito familiar. E a gente ia lá comer frango à molho pardo, meu pai que adorava. E é uma cidade que, como você disse, ainda de 7 mil habitantes, recebeu um investimento muito grande, mas quando a gente começa a Mostra de Cinema de Tiradentes, em 1998, era uma cidade que tinha 450 leitos, né? Hoje tem mais de 5 mil. Era uma cidade que a mostra foi responsável, foi precursora da descoberta da vocação turística dela, né? Foi através da mostra de cinema que a gente reuniu as duas grandes famílias que tinham, né, que tem na cidade, e falamos, olha, vamos trazer um investimento para a cidade na área cultural, que ele vai ter edições anuais. Mas para que ele tenha edições anuais, a gente precisa que os empresários locais correspondam a esse investimento, né? Porque não tinha como manter um evento anual sem rede hoteleira, sem rede gastronômica, sem infraestrutura. Embora até hoje o evento impacta muito, né, a cidade, a gente recebe mais de 5 vezes a população da cidade, então a gente acaba se responsabilizando por muitos serviços de infraestrutura, de trânsito, de limpeza, porque realmente a prefeitura, a estrutura da prefeitura não dá conta, então os desafios permanecem até hoje, mas nessa trajetória a gente viu nascer um evento que foi também inspiração para outras iniciativas que chegaram a Tiradentes, né? Hoje é uma cidade evento, é uma cidade do casamento, né? Movimenta a economia local, gera vários empregos diretos e indiretos, mas a Mostra de Cinema se consolidou hoje no Brasil e no mundo como uma referência no cinema brasileiro contemporâneo. Inclusive, vamos agora, no mês de março, realizar pelo 13º ano consecutivo a Mostra de São Paulo. E uma das grandes novidades é que a gente está indo para a França também, a convite desse país, que é o epicentro do cinema mundial, nos convidando porque o evento virou essa referência no cinema brasileiro contemporâneo. Então, todos os anos, a gente reúne uma seleção de filmes que representa
uma nova safra da produção e, ao mesmo tempo, aposta em novos talentos, aposta em novas linguagens e novas estéticas, mostrando como que o cinema é possível e como que ele acontece no Brasil inteiro. Então, virou hoje um grande ponto de encontro, de formação, de exibição, de reflexão, e tendo exemplos maravilhosos como o seu. A gente tem aí também o Marte 1, Gabriel Martins começa fazendo oficina na Mostra Tiradentes aos 9 anos de idade. Vimos vários coletivos nascer, né, aqui de Minas, a Teia, o Alumbramento do Ceará, coletivos da Paraíba. Tudo isso se deu nesse território mineiro aí, que é cercado por montanhas, que é Minas Gerais. Exatamente. Então, vou até antecipar uma pergunta que eu ia fazer mais para frente, que é justamente essa relação da mostra com os produtores internacionais. Né? O Brasil Cinemundi. Desde sempre eu ficava imaginando como é que ela conseguiu convencer esses franceses a virem para o interior do Brasil, conhecer um cinema que, né, não tinha, né, o tamanho que a gente quer ter, né, que a gente tem hoje, que a gente ainda quer consolidar, né, como fazer, né, esse intercâmbio, as pessoas se interessarem, de grandes mercados se interessarem pelo cinema nacional, a ponto de desembarcarem em algum lugar, em São Paulo, no Rio, não sei, pegar um carro, pegar uma van e ir para um lugar que até então ninguém sabia onde era. Né? Sim. Tiradentes, Minas Gerais já era difícil de saber, Tiradentes, então, mais difícil ainda. Né? Como é que começa, né, o Brasil Cinemundi e essa aventura de realmente trazer pessoas e levar cinema brasileiro também para o exterior? Sim, então, tudo começou em 2009, no ano da França no Brasil. A gente conseguiu trazer 3 convidados internacionais do Festival de Cannes, Nantes e Toulouse. E quando eles chegaram em Tiradentes, né, eram os 3 primeiros convidados internacionais, eles ficaram exatamente impressionados de ver a efervescência da produção no Brasil. E eu lembro direitinho, a expressão era: gente, esse cinema não chega na Europa. Era o primeiro espanto deles, né? E essa de curiosidade de ver, porque o cinema é uma caixinha surpresa, né? E é muito importante você incentivar a coprodução. Então, o Brasil Cinemundi é um evento de mercado que incentiva a coprodução para que o nosso cinema possa circular no mundo, né? Ninguém faz filme para ficar na prateleira e nem para ficar restrito ao circuito no Brasil. Uhum. Então, o Brasil Cinemundi tem proporcionado, desde 2009 até agora, ele tem crescido, e aí já não é mais só a Europa, há muito tempo, né? A gente tem Canadá, tem América Latina como um todo. A gente tem que hoje escolher, porque as manifestações, desejos de irem até Tiradentes e ter essa vivência, essa experiência desse cinema que é mostrado lá, né? São esse ano foram 140 filmes em exibição, entre longas e curtas metragens, de 21 estados do Brasil. Né? Minas também tem uma produção muito destacada internacionalmente. Então, eles vêm atrás dessa caixinha de surpresa que pode gerar milhões de reais, milhões de dólares, né? Parcerias muito importantes, e conhecer essa curiosidade também pelo Brasil, pelo que é produzido no Brasil. Porque o nosso cinema é um retrato de quem nós somos, né? De como vivemos, como vemos o tempo presente, né? Seja no documentário, seja na ficção, na experimentação, na animação, enfim. Então, essa seleção ela é cuidadosamente pensada pela equipe curatorial e está atraindo cada vez mais participação internacional. Então, o Brasil Cinemundi ele acontece em 2 momentos. Na Mostra Cine BH, que a gente apresenta projetos que ainda estão na fase do argumento, que é onde você tem mais possibilidade de ter parceiros que querem coproduzir. E em Tiradentes a gente apresenta o filme já na fase da finalização, em que você tem essa possibilidade de ter um distribuidor, né, de ter um recurso para finalizar o filme, né, de ter um dinheiro para lançar internacionalmente, ou você também pode ser escolhido para estrear num festival internacional. Então, vários exemplos, né, de filmes que passaram pelo Brasil Cinemundi, como Bacurau, como Benzinho,
o próprio Gabriel, né, e o André Novaes foi descoberto filmes de plástico para o Festival de Cannes em Tiradentes, né, e eles foram com curta da Filmes de Plástico e ganhou menção rosa no Festival de Cannes. E de lá para cá foi uma mudança de paradigma na carreira dos 4 integrantes da Filmes de Plástico. Então a gente tem várias histórias que a gente pode contar, e o Brasil Cinemundo está completando 15 anos, então a gente está no momento de levantar realmente essa memória para mostrar a importância, né, do intercâmbio, da cooperação, o importante também da gente ver o cinema como indústria, né? O cinema como gerador de empregos, o cinema que nos representa e que é uma indústria limpa, né? Que é uma indústria do entretenimento que é a que mais cresce no mundo. E uma indústria que é capaz de gerar pertencimento, né? Criar memória, preservar a memória. Assim, Ouro Preto fala muito disso, né? Do cinema como documento, como registro histórico também. Então, essa é uma indústria que tem todo esse potencial econômico e essa missão quase, né, de gerar pertencimento, gerar isso, assim, é o nosso jeito, é o jeito brasileiro de ver o mundo, né, sendo mostrado. Sim, né? Nossa identidade, né, é exatamente isso, quem nós somos, né, e é isso que torna a nossa cinematografia diferente, né, por isso que os festivais são importantes janelas de difusão dessa produção, que no próprio Brasil a gente não vê ela no circuito comercial como a gente gostaria, né? Ainda tem poucas salas de cinema. Minas Gerais, que é um estado de 853 municípios, pouco mais de 60 tem salas de cinema. É muito. Quer dizer, a gente tem plataformas de streaming, tem possibilidade de assistir um filme pelo celular, mas nada tira a experiência coletiva, né, de você ir numa sala de cinema, de você assistir a sala de cinema. Então, a importância da gente poder ter esse espaço para mostrar essas produções que nos representam. A tela grande é um fascínio. Sim. Né? E as mostras têm essa característica comum da exibição em praça pública, exibição gratuita. E a gente vê como que faz diferença. O Tiradentes não tem sala de cinema. Ouro Preto tem uma sala de cinema. Que está fechada para reforma há 5 anos. Então, pensa, Belo Horizonte, que é essa capital desse tamanho, na verdade, tem poucas salas de cinema dentro do shopping. 120 salas de cinema, né? Vale lembrar que Belo Horizonte é uma cidade, uma capital que foi toda planejada, cada bairro tinha um cinema, supermercado, farmácia. Hoje, cinema de rua, a gente tem Belas Artes, né? Que está aí pedindo socorro para manter as portas abertas, né? Tem o Cine Santa Teresa e tem o Cine Humberto Mauro. O resto são cinemas de shopping, que os ingressos são caros, né? Que você precisa pagar o deslocamento, que você às vezes vai comprar uma pipoca que é mais caro que o ingresso. Enfim, então assim, é uma arte que ela podia ser muito mais acessível, né? E a gente tem esse histórico de Belo Horizonte ser. E Tiradentes, que a gente deixou um cinema para a cidade, né? Até em parceria com o SESI, e esse cinema não funciona de forma regular. E cinema é hábito, né? Você cria um hábito de ir ao cinema, como você cria o hábito pela leitura, pelo livro. Então, se você não tiver um incentivo, um estímulo permanente, você corre risco de perder todo o investimento que você fez esses anos todos, né? Então, esse circuito de festivais é um circuito muito grande. Hoje no Brasil são mais de 300 festivais, mas é a principal janela de difusão do nosso cinema. São espaços de formação, quantas pessoas passaram ali fazendo oficina, né? A questão do próprio jornalismo cultural que você sentiu, que torna grandes laboratórios de vivência que muitas vezes a faculdade não tem, né? E você precisa dessa oportunidade. E muitas vezes falta o quê? Incentivo, né? Falta, às vezes, políticas públicas que vão assegurar que esses festivais que tem calendário regular, anual, nós aqui em Minas, né, que fazemos 3 festivais, mais o Brasil Cinemundo, né, para quem não conhece, a Mostra de Cinema Tiradentes focado no cinema brasileiro contemporâneo, abre o calendário anual em janeiro, agora vem a Cineop, que é a única no Brasil e no mundo dedicada à preservação, está completando 20 anos, dedicado à educação e à história.
Em setembro, a gente faz a Mostra Cine BH, que é o evento internacional, que junto com ela acontece o Brasil Cinemundi. E todo ano é aquela saga da gente começar tudo de novo, atrás de recursos, escrever nas leis de incentivo. Se a gente pensar que é importante proteger nosso patrimônio, porque é um patrimônio, o Cinema Sem Fronteiras hoje é o principal programa internacional de audiovisual do Brasil e que está mostrando o cinema brasileiro para o mundo, né? Não só aqui em Minas, mas é de Minas para o mundo. A gente precisa dessa soma de esforços, né? De empresários, de lideranças políticas, de políticas públicas que venham assegurar as realizações na área cultural, que é de suma importância, que eu falo muito isso, né? Na pandemia que a gente enfrentou dentro de casa, né? O que a gente não sabia, o que estava acontecendo, a cultura foi o nosso principal elemento, né? Quem que não acessou um filme? Quem que não leu um livro durante a pandemia? Foi a grande companheira nossa. Né? Então eu costumo muitas vezes falar, quem não tem o entendimento, a familiaridade com a importância que a cultura exerce na nossa vida, não só em termos de ser uma indústria, mas também da saúde mental, humana e de aproximar povos e continentes. É só lembrar como é que você faz um casamento sem música, né? Uma escola sem livro. Então é importante a gente ter essa noção de que a cultura, assim como a educação, a saúde, são grandes aliados para que a gente tenha uma vida saudável, inclusive. Exatamente. E a formação, inclusive, do próprio público. Sim. Né? Porque às vezes eu vejo as pessoas falando assim, o jovem não vai, ou o jovem não sabe se comportar no teatro, não sabe se comportar na igreja. Gente, mas você levou? Né? Ele teve acesso? Desafio. Trabalhar com juventude é um desafio. A pessoa mas tem que ter eles podem ser grandes oportunidade. aliados. Né? E eles têm que ter essa oportunidade, tem que ter o festival. Porque se o ingresso é caro, não tem o cinema na minha cidade, o festival, que é regular e que traz uma programação toda cuidada, né? Toda escolhida a dedo, talvez seja a única oportunidade dessa pessoa conhecer, gostar e passar e ter vontade de frequentar e aprender a frequentar. Sim, no cinema a gente tem que ficar caladinho, não pode levantar. Isso é um exercício também, né? E aí, pensando nisso que você está falando, você sabe que a Mostra Tiradentes foi o primeiro festival a montar um cinema na praça. A gente está na 28ª, começou no 3º ano. Eu estava lá. E aí, tá vendo? E aí a gente teve uma dificuldade imensa, porque os diretores não queriam que o filme exibisse na praça, porque falava assim, não, ninguém vai prestar ninguém atenção. Vai comportar, entendeu? A luz vai invadir a tela, eles vão levantar no meio da sessão, não vai dar certo isso. Falei, gente, vamos tentar, porque o cinema na praça, muitas vezes você pega o cidadão que está indo pela primeira vez no cinema, principalmente você no interior de Minas, numa cidade de 7 mil habitantes. É muito mais fácil eu levar o nativo, né, o tiradentino, no caso, para assistir pela primeira vez no cinema na praça, que ele vai se sentir ali confortável, né, assim, dentro do ambiente, do que levar para uma sala escura muitas vezes, né? Que ele vai falar, será que eu posso entrar? Será que eu não posso, né? O interior tem muito disso. Sim. E aí foi uma experiência incrível de exibir filmes na praça para todas as idades, ao ponto que hoje todo mundo quer cinema na praça, entendeu? E virou depois cinema na praia, cinema na rua, enfim. Já teve há muitos anos atrás aqui em BH o Cine Grátis, né? Acho que na década de 50, tem muitas gerações que contam isso pra gente. Mas é uma experiência que a gente carrega não só nas 3 mostras, mas num outro programa que a gente tem, que chama Cinema na Cidade, porque todo mundo falava assim, como é que eu faço para trazer uma mostra, um festival para minha cidade? Todo mundo, prefeitos, né, que iam a Tiradentes, principalmente, eu falava, gente, eu não tenho como fazer uma mostra desse tamanho, desse porte em todas as cidades. Então a gente criou um outro projeto que tem sido um sucesso, que são 2 a 3 dias de eventos na cidade e que tem sido transformador mesmo, assim. Fomos, inclusive, para o distrito de Antônio Pereira, que é um grande case que a gente tem, que é uma comunidade que só tem uma rua larga, só essa rua que cabe a tela, e a gente chegou numa comunidade agressiva, entendeu? Porque eles são carentes de tudo. Sim.
né? Ninguém olha, e quando a gente chega com um programa de graça, eles não Desconfia. acreditaram, porque ninguém queria ir lá, Desconfia, o que esse entendeu? povo quer? O que a gente fez? Envolveu a comunidade. Né? E a gente está há 3 anos trabalhando, e aí, através desse programa, reacendemos e reativamos a festa junina do Que bairro. delícia. Então, hoje tem uma quadrilha que ela se apresenta na Cineop. A banda de música, que ela era de 3 gerações para trás, o neto foi lá, montou a banda, que era um sonho, né, que acontecia quando o avô dele era vivo. Então, são histórias que a gente vai resgatando por iniciativas que no primeiro momento pode ser banal, né? Fala assim, mais um evento, mas não é quando você tem esse cuidado de olhar para a cidade, para a comunidade onde que você está trazendo esse benefício e todos passam a aderir, né? É aquilo que você falou, esse sentimento de pertencimento desperta, e aí não tem erro, né? Não tem segredo. E se tem uma coisa que a gente gosta é de boa história. Sem dúvida. Né? O ser humano gosta. Nós, mineiros, então, se tiver uma boa prosa, tiver uma boa história sendo contada, a gente fica feliz da vida. Outro dia eu vi uma frase que era exatamente isso: histórias mudam o mundo. E eu falei, é isso. E o que é um cinema? É contar histórias. Um filme é contar histórias. E histórias podem comover, podem inspirar, né? Podem surgir outras, podem desencadear emoções. É muito bacana. Eu fico fascinada com esse poder do cinema. E é fascinante. Eu vou dar uma viradinha na chave, que a gente, nessa série, eu estou conversando com várias mulheres, e ser mulher nunca é fácil. Não. Mulher empresária, tem mais uma camadinha de dificuldade. Há 30 anos não devia ser mais fácil do que é hoje. Eu queria te perguntar um pouco sobre essa experiência da empresária, né, diante desse mundo, que é, sim, né, ainda machista, ainda bastante misógino. Né? A empresária, ela precisa ser brava e precisa ser braba? Realmente, assim, às vezes eu paro e penso, né, nessa trajetória de 30 anos, e antes mesmo de ter a minha própria empresa, eu já coordenava um programa, né, Ação Global, e era muito jovem, mas eu sempre tive esse ímpeto assim de fazer alguma coisa que pudesse transformar. Eu acho que ser empreendedora, ela vem muito dessa vontade de que eu posso fazer para construir um mundo melhor, né? E todo mundo falava assim, você está sendo muito idealista. A coisa que eu mais ouvia dos homens era, isso não vai dar certo, né? Só tinha chefe homem, né? E depois na minha empresa, começa como uma empresa familiar, eu, meu marido e a Fernanda, minha irmã, a gente por um acaso se reuniu, porque eu conheci ele trabalhando na área de eventos. E ele vinha também de um ambiente também muito machista, só de homens, pai machista, daquela época do norte de Minas, enfim. E eu vou como uma formiguinha, assim, sabe? Primeiro que eu sou muito decisiva, determinada no que eu quero, e sou muito insistente. Então eu não desisto na primeira barreira, e nem no primeiro não, e nem tenho medo de enfrentar essa dificuldade que é de ser mulher diante de um cenário que no cinema também é muito machista, né? Então, eu acho que aos poucos eu fui conquistando esse espaço e fui sendo respeitada pelo trabalho, pelo que o trabalho se propõe a ser. E de uma maneira muito incisiva, assim, muito determinada, firme. Eu acho que isso é uma característica muito importante que a mulher precisa ser para empreender, né? Quem quer ser empreendedora é querer transformar alguma coisa, né? E para se transformar, você nunca faz isso de um dia para a noite, nunca faz só com uma ação, só com um projeto. Então você precisa ter esse norte que você quer percorrer, ter certeza, ter clareza disso e saber que você vai enfrentar mesmo os desafios financeiros, os desafios estruturantes de manter uma empresa, né? Nós passamos aí nesses 30 anos por várias dificuldades, vários percalços, né? Mas, o plano econômico é a pandemia, né? Uma pandemia que foi a área mais afetada, foi a área de eventos, né? Porque evento, na sua essência, é encontro de pessoas. A gente não podia encontrar.
E eu tenho na própria pandemia esse case, porque quando tava, todo mundo só pensava em saúde, salvar vidas, né? Obviamente, a gente não sabia o que estava fazendo. Eu estava há 3 meses da Cineop. E eu falava assim, gente, eu tenho aqui que salvar vidas de pessoas que dependem da empresa também, né? Não é só uma vida pessoal individual. São pessoas, são fornecedores que a vida inteira está aqui. E eu comecei atrás das empresas, né? Contando esse casinho aqui. E todo mundo, e enfrentei muita dificuldade, inclusive falando assim, não, nós estamos aqui, não estou pensando em patrocínio de evento. Falei, não, você não está entendendo. Não é um patrocínio de evento, é salvar vidas também, porque as pessoas vão depender do nosso evento, que elas estão em casa. Mas como que você vai fazer? Eu falei assim, ele vai acontecer. Eu não tinha a menor ideia. Eu sabia que tinha plataforma, que existia tecnologia, mas eu precisava assegurar a continuidade de parceiros, né? Então, tudo tem possibilidade de dar certo e de dar errado. Então, a gente tem que tentar. E ser mulher dentro desse ambiente, e ainda tem o fato de quando você resolve ser mãe, né, as pessoas falam, como é que você ainda vai deixar seu filho em casa? Como é que você vai trabalhar? E muitas vezes, você dona do seu próprio negócio, você não tem horário, você não tem fim de semana. Eu falei, gente, eu carrego meu filho, ele vai para cima, ele vai me ver crescer, fazendo isso, trabalhando, porque eu acho que o trabalho dignifica o ser humano. Eu gosto de produzir, eu gosto de dar resultado. Então, você ainda tem esse lado da maternidade que a sociedade cobra, de uma certa forma, de que mulher ser mãe não presta mais para o trabalho, né? Pode não fazer vai outra ser coisa. mais a mesma coisa, né? Vai mudar o resto da vida. Enfim, estamos aí conquistando um espaço que não é só meu, acho que de várias mulheres, né, que fazem parte. Nós somos uma empresa muito feminina, são 10 funcionários, 9 são mulheres. Então, a gente chega nos eventos, a nossa equipe, eu falo, gente, as mulheres estão dominando o mundo, não adianta não querer ver, mas nós não estamos dominando. Eu acho que a gente tem uma sensibilidade e um olhar sistêmico para tudo que a gente faz, que permite, inclusive, a gente ser diferente. E ainda tem esse detalhe da empresa familiar, né? Que tem dores e delícias para uma trabalhar com família, porque talvez a maior dificuldade seja justamente conseguir separar as coisas, deixar aquilo que está mal parado na empresa lá na empresa um pouquinho, ir para casa e cuidar dos sentimentos, não é fácil. Virar a chavinha e falar, agora eu estou indo para casa, eu vou ver meu marido, não é meu sócio. E isso também é muito cobrado da mulher, né? É a mulher que tem que apaziguar as coisas, né? A mulher que tem que fazer o meio de campo. Sim, não, isso eu já incorporei, não tem jeito. Eu lembro que quando eu estava fazendo terapia e a gente estava começando a empresa, o meu terapeuta falou assim, olha, eu vou te falar de cara, não dá certo. Empresa familiar não dá certo. Falei, olha, eu só vou saber se eu experimentar, não adianta. Então eu vou dar tapa a cara, mas vou tentar. Mas eu acho que dá certo. Lógico que teve várias coisas que desgastam, né? Não tem a menor dúvida disso. Mas eu acho que não é só a questão familiar. A convivência no dia a dia, né? Eu costumo dizer muito que quando a gente chega lá, às vezes a produtora tá quietinha, às vezes tá aquele falação danada. Fala, olha os hormônios das mulheres aí, gente. Porque é essa questão da mulher se entender com a mulher, né? Se entender conjuntamente, coletivamente, é muito mais fácil do que com a relação com o homem, né? Que vê muito mais, tem que fazer dessa forma, não sei o que. A gente tem uma compreensão melhor dos sentimentos, das coisas que a gente está sentindo, né? E o emocional que muitas vezes a gente deixa brotar, mesmo no ambiente de trabalho, né? Que a gente deixa se expressar e às vezes o homem segura mais. Então, são tudo que a gente vai enfrentando ali, mas que esse espaço não tem volta, né? A gente já tem um caminho aí, embora muitas vezes, quando eu olho assim o palco da mostra, os patrocinadores, eu olho e falo assim, nossa, 10 homens e uma mulher. É igual quando a gente vê, né? Vai tomar posse o conselho de uma empresa, você olha só homem. Agora os ministérios, 2 mulheres, 3 mulheres. Então, assim, ainda tem muita luta pela frente.
É. Mas eu desconfio que está dando certo, né? 30 anos eu acho que já dá para a gente desconfiar que essa história está E nós dando estamos no certo. caminho certo. Acho que sim, eu desconfio que sim. E tem mais um detalhe que é, bom, uma empresa muito feminina, uma empresa familiar, tem uma empresa mineira, a mineiridade, a gente também não escapa dela, escapa? Não escapa não, gente. Nós estamos aqui entre as montanhas e é diferenciado, né? Porque é um dia de cada vez, é aquele jeito mineirinho, né? Que aos poucos vai ocupando esse espaço. Eu falo muito, dou muito exemplo da Cineop, porque a Mostra de Cinema de Ouro Preto, como é um evento que foca no cinema patrimônio, na cidade patrimônio mundial da humanidade, fala de história, convidou a educação para fazer parte. Então a gente faz um encontro latino-americano de cinema e educação. Que o que a gente faz em Ouro Preto, se eu não tivesse Minas, já tinha ganhado o mundo há muito tempo, porque às vezes Minas tem isso, né? A gente fica cercado de montanhas de vale e custa ecoar, né? Custa quem está de fora olhar para dentro do que está acontecendo aqui em Minas, né? Mas eu sou mineira assim até a morte, não quis sair daqui. Estou fazendo um processo inverso, trazendo convidados internacionais para conhecer Minas, né? Como você diz, como é que vem a Tiradentes e essas curiosidades, porque quando a gente começa a mostra de Belo Horizonte, ninguém lá fora conhecia Belo Horizonte. Uhum. A gente tinha que mandar o link da cidade de Ouro Preto, porque a cidade de Ouro Preto era a cidade histórica mais visitada do Brasil. Hoje a gente manda link de Inhotim, porque eles conhecem, já ouviram falar em Inhotim, falam, não, Belo Horizonte está perto de Inhotim, de Ouro Preto. Então a gente fez também todo um movimento de expansão, de projeção de Belo Horizonte enquanto uma capital que tem uma vocação para a economia criativa, né? Diga-se de passagem. Eu costumo falar com todos os candidatos de prefeito a Belo Horizonte. Transforma Belo Horizonte na capital da economia criativa, né? Você está vendo aí o Carnaval, essa grande manifestação cultural, né, que atraiu aí milhares de turistas. É descobrir também um pouco a vocação, o perfil, foi o que a gente fez com Tiradentes. Estamos canalizando para Ouro Preto, porque lá é uma cidade também universitária. E agora lutando para chegar um curso de cinema para o FOP. Então todo esse trabalho, toda essa questão conjunta acontece em Minas, né? Com muito prazer, com queijo, com goiabada, né? Com tudo que a gente tem de hospitalidade, de receptividade de todo mundo depois que vem, é impressionante. Dani, convidados internacionais que a gente recebeu que falam, eu quero voltar, entendeu? Por tudo, pelo como vocês nos recebem, pela qualidade do evento, né? Pelos projetos que vocês selecionam, pelos filmes que vocês exibem, também pela comida, né? Também pelo povo, pelo jeitinho mineiro, enfim. É pelo nosso jeitinho de fazer e isso atrai negócios também, né? É importante falar. Sim, né? Ninguém vem aqui para ver um filme. As pessoas vêm com esse olhar atento de descobrir algo, né? O que tem naquela cidade, o que tem de diferente que eu vou poder filmar em Belo Horizonte e não vou para Colômbia, né? Não vou para Argentina. Então, é uma indústria muito poderosa, né? Que a gente tem que ter muito cuidado para lidar, porque a gente tem uma pérola na mão. Então, quando a gente consegue realizar um evento como, por exemplo, a Mostra Cine BH, o Brasil Cinemundi, e você tem um apoio da prefeitura, do governo de Minas, você tem lideranças políticas ali, você tem uma Film Commission funcionando bem, você consegue criar uma sistematização em que cada um desenvolve o seu papel e consegue certamente atrair negócios para o Estado, né? Para a cidade, enfim, e dar visibilidade. Todo mundo vai chegar lá fora e é esse boca a boca que aconteceu com Tiradentes, né? Foi virando uma grande curiosidade, olha, eu quero conhecer a mostra, quero conhecer a mostra, quero conhecer a mostra. Enfim, hoje o evento está tão grande que ele não tem como mais crescer. Então chegou no ponto assim que já está suficiente para o que ele se propõe. Porque extrapola os limites da cidade física e metafisicamente, né? Porque tem a questão das cidades do entorno, que também hospedam. São beneficiadas. Pessoas das cidades do entorno que vão trabalhar em Tiradentes, isso meses antes, porque tem que fazer
né, parte gráfica, tem que fazer segurança, tem Sim. que fazer logística. Então, assim, se é nos 15 dias finais de janeiro, mas você está trabalhando desde não sei que dia, e a turma também são várias etapas, né, que vão envolvendo pessoas e reverbera em Confins, porque tem taxista, porque tem um moço do Uber. É uma cadeia quase... Exatamente. Quase não dá pra gente contar, né? Você falou tudo, que é o que muitas vezes faltou até a gente, enquanto gestor, o próprio artista, de contar essa história que você acabou de contar, né? O efeito, a cadeia que faz na economia, do taxista, do pipoqueiro, da limpeza, né? Da cidade que recebe investimento, é um restaurante que abre. Então, não é só, eu costumo falar muito isso, não são só os 9 dias de evento. É toda uma cadeia que reverbera. A parte que brilha, né? E pensando, por exemplo, muita gente fala, mas por que você faz a amostra em janeiro, que é um período que chove? Falei, gente, eu comecei fazendo porque é aniversário da cidade, mas hoje eu entendi que é a melhor época do ano, porque Minas não tinha um fluxo turístico para cá, todo mundo ia para a praia. A gente chamou a atenção para o turismo do meio ambiente, da natureza, da cachoeira, porque ela é uma região que tem cachoeira. E hoje não só é um turista durante o evento, ele já programa de passar o Réveillon, ele já passa uma semana de férias, o dólar está alto, cria um movimento maior do turismo interno no Brasil. Então, é importante a gente estar olhando as coisas como um todo, né? O benefício e o efeito multiplicador que um empreendimento pode gerar na comunidade, na cidade, no estado, no Brasil. E esse turista, para as 3 cidades e todas as outras que você trabalha com elas, o turista de cultura, ele, via de regra, é um turista muito educado e muito preocupado com a preservação do patrimônio, com a preservação da natureza, né? Ele aprecia um turista que tem um ticket médio um pouco maior. Sim. Né? Então, assim, isso acaba reverberando. Tiradentes e Ouro Preto são cidades patrimônio, né? São cidades museus, né? Tiradentes parece um presépio feito, né? Casinha a casinha. Uma cidade cinematográfica. Ela é um cenário, fora aquela serra maravilhosa que né, rebate aquela luz. Né? Então, assim, são pessoas que são capazes de gastar lá e cuidar e fazer uma propaganda que é também cuidadosa. Uma propaganda, vá a Tiradentes, cuidando de Tiradentes. Vá a Ouro Preto, cuidando de Ouro Preto. Vá a Belo Horizonte, cuidando do patrimônio de Belo Horizonte. Né? Isso é muito poderoso. É uma característica bem diferenciada, com certeza. Né? E acaba levando o que gosta de cultura, que fala que gosta de esporte, que gosta de contemplação de natureza. E assim a gente vai o ano. Que hoje a gente tem redes sociais, né? Então você tá ali, você tira foto, você posta, você propaga ali, né? E aí você gera uma... A gente vai muito para cidades do interior fazer cinema na cidade, e aí quando a gente posta uma foto, todo mundo fala, nossa, que lugar lindo, onde você tá? Eu, às vezes, estou dentro de uma comunidade, aí tem uma fonte que jorra água, eu vou lá pôr uma luz. Vira um cenário. Um atrativo. Fala, não, eu fiz em Betim, aconteceu isso. Falei, gente, estou simplesmente em Betim, a poucos quilômetros, minutos de Belo Horizonte. E todo mundo, nossa, mas ficou lindo, que lugar é esse? Mas é o seu olhar. Entendeu? E esse cuidado que você tem de olhar, falar assim, gente, é essa praça que a gente tem? Então, como que eu posso transformar essa praça nesse cenário que vai gerar esse pertencimento de gostar da cidade onde que eu moro e cuidar disso, né? E acabou virando um espaço de eventos. Olha isso. Entendeu? Raquel, não posso conversar com você e deixar de perguntar sobre o fenômeno Ainda Estou Aqui. Sim. Né? Que parou o Brasil, te confesso que eu não achei que ia ser da forma que foi, que bom. Né? Mas eu queria te perguntar a pergunta, né, de 1 milhão, que é como que a gente pode aproveitar esse fenômeno para realmente fazer do nosso cinema o que ele merece ser, né? Para dentro e para fora. Para a gente não viver só de efemérides, né? Tem um prêmio, aí todo mundo vibra. Aí 5 anos depois, aí tem uma outra, acontece alguma coisa. Como é que a gente pode capitalizar o sucesso de Ainda Estou Aqui para fazer esse cinema que a gente quer? Olha, acho que a primeira questão, e a gente falando da mulher, é
personagem Unísio Paiva, né? Só fazendo um parêntese aqui. Exatamente. Porque o filme, ele mexe pela mulher, né? Pelo feminino, pela história da mulher. E acho que esse filme, ele vem num momento que a gente está vivendo no mundo, né? Uma polarização muito grande, né? E aí essa história que não precisou mostrar necessariamente a ditadura na sua violência física. Precisou ser explícita, né? né? Explícita, mas o que isso pode afetar? Então, acho que é um filme que desperta, e aí a gente, voltando um pouco sobre essa questão do cinema, da nossa identidade, na nossa nacionalidade. Bom, a gente não tem como ter um Ainda Estou Aqui todos os anos sem ter uma política pública. Eu acho que o grande serviço que o Ainda Estou Aqui pode fazer e trazer é a regulamentação do streaming. A gente está há mais de 10 anos lutando por essa regulamentação. Esse é um passo importante que a gente precisa dar, né? Essas plataformas para criar um fundo permanente de investimento no cinema. Né? Porque se a gente olhar o cinema que a gente passa em Tiradentes, a gente tem filmes de baixíssimo orçamento. Né? A gente não vai ter uma cultura pulsante, aí não é só no cinema, se a gente não tiver uma política de Estado, né? Em que muda governo, a gente tem uma continuidade. O cinema vive de ciclos. É isso, um faz esse sucesso, aí demora mais não sei quanto para vir o outro. Se a gente tem uma política contínua de investimentos em todas as áreas, formação, porque você só vai fomentar uma indústria se você tiver mão de obra, então a gente precisa investir em formação, né? A gente precisa de recursos para produção, a gente precisa de recursos para distribuição e precisa exibir os nossos filmes, a começar pelo Brasil. Então, a gente tem que pensar o ecossistema do audiovisual como um todo, e isso só vai acontecer se a gente pensar a indústria, o cinema como indústria, mas como os polos regionais, né? Então, cada estado é um polo regional, né? São Paulo é um polo regional paulista, aqui é um polo regional de Minas, e você tem que ter uma política macro, né? Do que venha do Ministério da Cultura, que venha da Ancine, e que venha agora das plataformas de streaming, que é a grande bandeira, a grande luta que a gente está fazendo e que precisa ser pautada esse ano. Né? Então, acho que esse filme a continuidade, né, desse fenômeno que ele foi, está sendo usado, inclusive pelo próprio Walter Salles, de falar e sacramentar, sedimentar a importância da regulamentação do streaming para garantir essa continuidade, esse investimento, porque para você chegar num Oscar, certamente, quem não sabe, é muitos dólares investidos, né? É caro. São muitos dólares investidos, né? Então, assim, não é qualquer filme brasileiro, por melhor que ele seja, se ele não tiver recurso, ele não vai chegar. Só a campanha lá que foi selecionado, ele foi feito com um edital de baixo orçamento, assim, de 1.200.000, né? E chegou na corrida, inclusive vou receber como um grande prêmio para mim, em primeiro lugar, mas eles estão dando um prêmio para o Brasil Cinemundi. Ai, que bacana isso. Não é bacana? Eu fico arrepiado, assim, que ele falou: Raquel, nós vamos devolver pouquinho do muito que a gente recebeu com as mostras da Universo, e eles vão oferecer para um projeto no Brasil Cinemundi aqui em BH, um prêmio em recurso, incubadora, um pagamento mensal para desenvolvimento desse roteiro. Então, o roteirista vai receber R$40 mil para desenvolver esse roteiro. Nossa, lindo isso. Não é bacana? Então, muito. Se cada um faz um pouquinho, né, a gente tem essa possibilidade de ver, que é o que eu falei no início da nossa conversa, transformação. Exatamente. Se tudo que vocês passaram ao longo desses 30 anos tivesse esse resultado, essa gratidão, né? E aí eles fazem o movimento, quer dizer, eles estão fazendo por alguém o que eles receberam de vocês. É muito bonito, já teria revolucionado, né? Já seria uma revolução. Isso. A gente está no finalzinho, eu vou fazer você prometer que vai voltar, porque a gente não falou de um monte de coisa. Com o maior prazer. A gente não falou de patrocínio, né? De lei de incentivo, tem um monte de coisa, um monte de história para contar. Mas eu queria te perguntar sobre
mulheres que você admira, que te inspiram, né, que talvez você pudesse compartilhar com a gente, né, que a gente possa seguir nas redes sociais, ou a gente possa ler uma biografia. Sim. Quem que inspira a Raquel Alac? Olha, gente, hoje eu fico de olho sempre lá na Câmara, no Senado, né? Eu acompanho todo esse processo de votação, dessa luta que a gente tem aí do cinema. E cada vez mais eu admiro uma deputada federal que chama-se Érica, foi eleita a melhor deputada federal em 2024, líder do PSOL. E eu estava vendo exatamente a fala dela nesse Ano Internacional da Mulher. É uma deputada trans, né, que tem feito um trabalho magnífico em prol das mulheres e vale a pena seguir as redes dela, vale a pena conhecer um pouco do muito que ela está fazendo para salvar mulheres, para garantir o acesso dessas mulheres ao que elas querem ser, né? Resguardar a saúde da mulher, corpo da mulher, enfim. E ela faz uma proposta agora no Dia Internacional da Mulher muito bacana, que é ampliar os benefícios da Lei Maria da Penha, essa questão que ela traz da saúde sexual, né? Enfim, gente, eu vejo ela falando naquela tribuna e eu vejo tanto que ela é iluminada, assim, quanto que é a missão dela, porque acho que quando a gente descobre a nossa missão, eu acho que a gente se realiza também, né? Sim. E ela tá ali fazendo um trabalho que não pode passar despercebido e eu acho que não está passando. Eu acho que vale a pena, porque eu acho que todas as mulheres vão se identificar com essa luta que ela está lá nos representando. Essa é uma delas. Conheci recentemente, e foi pelas minhas funcionárias, são mais jovens, a Nath Finanças, você já ouviu falar? Sim. E eu não tinha, assim, eu vi muito brevemente, mas eu achei muito interessante que uma das funcionárias, eu estava inclusive vindo para cá, e ela falou: Raquel, sabe o que eu aprendi com a Nath Finanças? Eu falei: o quê? Que eu não preciso pagar a taxa mensal no banco da minha conta bancária. Eu falei assim: olha, gente, então assim, ela ensina mulheres a lidar com as finanças. Olha que bacana, entendeu? Então, estou conhecendo, aprendendo a conhecer, mas achei que ela tem uma história inspiradora. Tem. Né? Isso sem falar da minha origem, né? Porque a minha mãe é uma mulher inspiradora para mim, é uma mulher de coragem, uma mulher que é a mais velha de 8 filhos, de uma família árabe, em que o homem sempre teve o privilégio de tudo, né? Sempre foi o primogênito em todos os sentidos, e ela rompeu com todos esses paradigmas, porque a minha avó não podia escolher quem que ela ia casar, porque só podia casar dentro da mesma raça, da né, comunidade, falavam, né? Árabe. Então, assim, eu venho de uma origem que a mulher nunca teve vez e voz, né? E eu vejo que a minha avó rompeu um pouco, mas trouxe para o corpo dela muito dessas doenças, porque ela rompia, mas não conseguia às vezes dar conta. E minha mãe já abre essa expansão. Eu venho dando um pouco de continuidade, e a minha filha, que está com 21 anos, vem rompendo mais ainda, porque ela já começa a empreender aí com 15, 16 anos. Ela usou a pandemia como instrumento de formação digital. Então, eu vejo a cultura árabe na sua origem, né, que vem a minha família para o Brasil, e como que isso vai aos poucos transformando. Então, além dessas duas figuras públicas, eu não podia deixar de falar sobre a minha origem, e principalmente da minha mãe, que é essa inspiração de coragem e determinação. Muito bom, muito bom, realmente inspirador. A Érica é sensacional, a Nath tem um jeito fácil de falar de coisa difícil. Sim, exatamente. Né? E o que você diz da sua mãe é muito bonito, né? Porque é realmente uma cultura milenar num espaço ultra tradicional, né? Que é Minas Gerais, que é o interior de Minas, né? Então você conseguir ir além e criar um caminho próprio. Um caminho, né? E para as que vêm depois, né? Criar aí uma dinastia de mulheres
capaz de transformar, né, a própria vida e ajudar outros também a transformarem, é muito bom. Eu queria ficar aqui conversando muito mais, mas tem uma turma ali falando para mim que o tempo já deu, né? Mas é bom que fica um gostinho de quero mais, precisa voltar muitas vezes. Obrigada, Dani. Adorei também. Obrigado pela oportunidade. Eu até esqueci que eu tenho um monte de coisa para resolver lá fora. De tão gostoso que tá esse papo, mas fica aí para a gente ter outros encontros. Então, que bom. Muito obrigada mesmo. E, gente, obrigada. Até a próxima.